Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história muito interessante do universo Marvel que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial. Capitão América versus Namor, Zonas de Guerra. Essa narrativa, além de mostrar o primeiro encontro dos heróis, também apresenta o presidente Roosevelt como um dos protagonistas da história. A HQ foi publicada em 1994 e corresponde à edição número 423 da revista Capitão América Volume 1. Possui o roteiro de Roy Thomas, desenhos de M.C. Wyman e editor-chefe Tom DeFalco. Tá gostando? Então já deixa o like para dar aquela força e vamos girar com a história. No início do ano de 1941, acontecia a Segunda Guerra Mundial. Todavia, os Estados Unidos ainda permanecia neutro nesse conflito. Mas com a invasão das tropas nazistas no Reino Unido, o presidente da América, Franklin Delano Roosevelt, executou um plano chamado Arsenal da Democracia que prometia ajudar os britânicos com recursos em sua luta contra a Alemanha nazista. E durante um dos carregamentos que se dirigia até o porto de Nova York através da via férrea, acontecia um ataque por nazistas infiltrados. Mas felizmente a dupla de heróis, Capitão América e Bucky, também apareceram no local do atentado para impedir. Enquanto o comboio se aproximava, o detonador com o objetivo de demolir toda a ponte estava prestes a ser acionado, mas felizmente não conseguiram graças aos valentes heróis. No momento em que o trem passava na parte da estrada que estava carregada de dinamite, um dos nazistas que quase alcançou o detonador foi impedido no último instante pelo capitão que arremessou seu escudo acertando o safado. Com todos os criminosos neutralizados, a dupla foi embora com mais uma missão cumprida. Enquanto isso, no centro de Manhattan, alguns cidadãos observam uma batalha entre dois seres que possuem habilidades de voar. Namor, que na ocasião era considerado um vilão, e Tocha Humana original, que era um dos heróis mais respeitados da época. E durante a luta, o herói com seu corpo em chamas arremessava várias bolas de fogo em cima do príncipe submarino. Então Namor pega o automóvel para jogar em cima do seu adversário, mas o calor das chamas começa a enfraquecê-lo devido à desidratação. E ele desiste da luta para ir até o mar, que é a fonte de seu poder. Mas ao contrário de Namor, Tocha Humana não é muito fã de água. Então ele fica confiante de que seu inimigo aprendeu a lição com a coça que levou e vai embora. Enquanto ele partia, alguns marinheiros que ficaram felizes pela aparente vitória do herói conversavam sobre a guerra que estava acontecendo pelo mundo, e alguns deles que não gostam da ideia dos Estados Unidos ainda não estar combatendo Hitler, começam a reclamar do presidente Roosevelt dizendo que ele é um covarde e que um verdadeiro líder já teria entrado na guerra há muito tempo. Namor, com sua super audição, ouve aquela conversa e começa a pensar que tem sido um tolo por estar perdendo seu tempo atacando Nova York, pois os marinheiros tagarelas finalmente abriram seus olhos por fazê-lo concluir de que se ele quiser realmente amedrontar os americanos que vivem invadindo seu território, deve começar a afetar a orgulhosa capital. E com isso ele tem a ideia de capturar o presidente que é líder de toda a nação e obrigar os americanos a parar com as embarcações que afetam tanto seu mar. Enquanto pensava nesse plano nadando até Washington, ele avista um submarino nazista e pensa que aquele objeto não é da sua conta, e que o dia em que eles atacarem sua terra natal, ele cuidará deles tão severamente quanto trata os americanos, mas até o presente momento não tem nenhuma rixa com eles. Enquanto isso, na Casa Branca,
Capitão América e Bucky se encontram com o presidente em um evento social. E quando a sessão de fotos iria começar, uma visita inesperada surge. Enquanto o Capitão América manda o presidente sair de lá, os soldados presentes mandam bala para cima do atlantiano invocado sem ter ideia de que ele é a prova de balas. Depois dos tiros, os soldados são facilmente derrubados. Mas Capitão América aparece já metendo a mão na cara do aquático. Mas também não consegue nada. Depois de enfiar a porrada em todo mundo, Namor pega o presidente e mete o pé com ele nos braços. Enquanto ele coloca o refém em sua nave, o herói americano vai atrás dele. E com muito sufoco segura o veículo pedindo para ser trocado pelo presidente. Mas Namor diz que não precisa de um mero soldado raso fantasiado, e sim do presidente, que é o comandante do exército de guerreiros americanos, e começa a fazer manobras com a aeronave até o bandeiroso cair. Desesperado com a situação, Capitão América aborda um carro da polícia, pede para fazerem um comunicado sobre o sequestro e pega uma carona até o aeródromo militar mais próximo. Algumas milhas de distância dali, o presidente pergunta o motivo do sequestro e Namor diz que os habitantes da superfície americanos têm devastado as cidades submarinas com explosões letais e agora irá exigir que a nação americana se comprometa a se afastar dos mares polares do sul em troca da liberdade do presidente. E para quem não sabe, Atlântida na época da Segunda Guerra Mundial ficava no Oceano Ártico. Depois de ouvir Namor, Roosevelt diz que seu país não negocia com sequestradores nem mesmo pela vida do presidente. E acrescenta que 20 anos atrás o comandante Mackenzie estava apenas em uma missão exploratória usando explosivos para libertar uma certa expedição antártica dos icebergs, e que ninguém fazia ideia de que havia uma civilização abaixo do local. Então Namor diz que a princesa Fen, que é sua mãe, contou que Mackenzie era o nome de seu pai e pergunta se Roosevelt o conhecia. E ele diz que sim, e que se ele estivesse presente, com certeza o convenceria. Enquanto isso, Capitão América, que pilotava uma aeronave fornecida pelo exército, consegue avistar a nave de Namor entrando na caverna em uma ilha. Contudo, começa a se preocupar com o combustível que estava quase no fim. Depois de pousarem no esconderijo, Namor, que havia percebido que o presidente não consegue andar, diz que Roosevelt é um exímio mentiroso por governar uma poderosa nação sem conseguir ficar em pé sem a ajuda de uma armação de ferro. E o mesmo diz que todos os americanos sabem da poliomielite que deixou suas pernas paralisadas, e pergunta o motivo dele ter ficado tão enfurecido com sua deficiência, e o provoca insinuando dele talvez estar se sentindo culpado por ter sequestrado um deficiente. Então Namor responde dizendo que a única coisa que importa para ele é a segurança de sua terra natal. E Roosevelt diz que eles têm algo em comum e que até tem uma certa admiração por ele. Depois ele afirma que Namor tem chance para ser um grande líder na história ou apenas um ditador barato, e que a escolha é dele. Ao ouvir aquilo, o príncipe se enfurece ainda mais e diz que o presidente é apenas um velho fraco que não consegue derrotar ninguém pela força e tenta manipular pelo charme. E como já perdeu tempo demais, ele pega seu comunicador que emite frequência para todos os canais de rádio de forma quase ilimitada e declara que daquele momento em diante todas as embarcações devem ser retiradas dos mares polares. Do contrário, o presidente americano será executado. Ao ouvir aquilo, o comandante de um submarino nazista que estava relativamente próximo consegue localizar a origem da mensagem e ordena para que o piloto vá até o local na velocidade máxima. Não muito longe dali, o combustível da aeronave que o Capitão América pilotava acabou e o azarado é obrigado a pular, gritando Jerônimo. Jerônimo! Ao vê-lo de longe, Namor diz que nem mesmo seu maior adversário, Tocha Humana, é tão teimoso e obstinado, e Roosevelt afirma que não poderia ter visão melhor naquele momento. Então o Homem-Peixe se aproxima do soldado dizendo que ele será apenas mais um homem que sacrifica sua vida em vão, e o Bandeiroso manda enfrentá-lo como um homem.
Namor, com toda sua arrogância, diz que ele tem muita audácia para alguém cuja única arma é um instrumento de defesa, e Capitão América diz que foi criado justamente para ser o escudo de seu país. Então o fortão de orelhas pontudas diz que ele está prestes a enfrentar um príncipe de sangue e parte para cima dele dizendo que seu título é mais alto. Capitão América, além de desviar, consegue bater com seu escudo bem na cara do peixudo e também diz que na América os títulos não são hereditários e sim conquistados por merecimento. Depois da pancada com o escudo, Namor diz que o soldado é um tolo atrevido e que irá rasgar seu escudo. E como não consegue, começa a dizer que é uma loucura seus músculos adaptados ao mar não conseguirem despedaçar um simples objeto e joga o capitão em uma pedra. Depois afirma que irá quebrá-lo no lugar do escudo, mas o soldado reage enfiando os pés bem no meio da face dele. Depois ele se levanta quebrando uma pedra na sua cabeça. Mas o atlantiano, que é muito resistente, revida com alguns socos. Enquanto isso, alguns nazistas aparecem furtivamente e sequestram o presidente americano sem chamar atenção. Voltando à luta, Capitão América, que já estava bem ferrado com a surra que tomou, espertamente aguarda seu oponente atacar e desvia, fazendo Namor bater com a cabeça na pedra. Mas como já era esperado, a pancada não surte nenhum efeito e o americano volta a tomar mais porrada. Depois da vitória certa com toda a coça que deu no herói, Namor diz ao capitão que ele é o oponente mais valente que já enfrentou e que, por respeito a toda sua coragem, não irá matá-lo. E quando se vira para pegar seu refém, percebe que o mesmo foi levado pelos nazistas e corre para recuperá-lo. E quando o Capitão América se levanta dizendo que pela primeira vez eles estão do mesmo lado, Namor fica impressionado por ele estar de pé novamente depois de tantos golpes. E para completar, o combatente diz que ele não irá atrás do submarino nazista sem ele, e o príncipe satisfaz seu desejo dizendo que não tem tempo para cuidar de um verme da superfície. Em seguida, ele arrebenta a escotilha com as mãos e o presidente fica feliz em vê-los. Depois, a nova dupla invade o submarino, distribuindo porrada nos malditos nazistas. Entretanto, o único que continuou de pé aproveitou a chance para fazer o presidente de refém mais uma vez. Namor, ao ver aquilo, diz que o vigarista é um covarde por se esconder atrás de um velho, e Capitão América aproveita para jogar as próprias palavras de Namor contra ele mesmo, dizendo que há poucos minutos atrás ele estava fazendo a mesma coisa. E antes do príncipe refletir sobre aquele discurso, Roosevelt consegue se livrar da posição de refém dando uma cotovelada na barriga do safado. E Capitão América aproveita a chance e o derruba. Depois disso, o soldado elogia o presidente, alegando estar impressionado por sua coragem. Pouco tempo depois, os três poderosos homens que já se encontravam em terra firme observam as tropas americanas chegando no local. E quando o Capitão América pergunta ao príncipe submarino se ele ainda tem intenção de capturar o presidente, ele responde dizendo que deve haver formas melhores de proteger a Atlântida do que aquela que ele escolheu, e entra na caverna para pegar sua nave. E quando vai embora em seu veículo, faz um sinal de cumprimento. Então nosso herói diz ao presidente que Namor é um homem cheio de raiva, mas também de dor e desorientação. E Roosevelt complementa dizendo que Namor também é nobre e reza para que um dia ele possa ver isso com mais clareza e ajudar a deter o mal que está à solta no mundo. Porém, até que isso aconteça, os Estados Unidos ainda têm muita sorte por ter o Capitão América. Não muito tempo depois, submarinos nazistas atacaram a pátria de Namor e Atlântida declarou guerra ao eixo meses antes do ataque a Pearl Harbor. Bom, meus amigos, essa foi mais uma história completa para vocês. Zonas de Guerra
é uma parte muito interessante do universo convencional da Marvel que mostra o quanto os Estados Unidos estavam envolvidos até o pescoço na guerra, mesmo não estando oficialmente inserido no conflito. Além de também mostrar coisas importantes da história. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se você é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do canal do universo convencional da Marvel em ordem cronológica. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do planeta Vital. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.